Beleza, então o quinto vídeo. E esse vídeo eu quero dar um reforço assim do porquê que a resistência civil ela é tão necessária e não tem jeito. Ela sempre vai ter que estar do lado do povo se o povo quiser deixar de estar sempre nas mãos do pessoal aí do comando, das elites, né? Não tem outro jeito, cara. Ou pega a resistência civil, ou você sempre vai estar à mercê do interesse de governos, de líderes políticos, líderes religiosos, líderes de maçonarias, líderes do capital, as grandes fortunas, dos políticos, líderes da ciência, de todas as elites aí. Elite econômica, jurídica, científica, né? Esotérica. Você sempre vai precisar, você sempre vai depender deles. Então, se você quer sair disso, se você quer pegar uma independência, você precisa adquirir e absorver como uma espécie de cultura nacional a resistência civil, cara, as técnicas e as táticas de resistência civil. E então esse título aqui, se você observar lá em cima, é a natureza humana e a lei de ferro. Por que a natureza humana? Eu trouxe para ilustrar isso aqui as leis de um filósofo brasileiro chamado Mário Ferreira dos Santos. Ele tem 10 leis, eu trouxe só 3, porque a gente vai usar ali só uma, na verdade. Eu trouxe as 3 só para dar um exemplo. Para o pessoal não vir me criticar e dizer que eu sou um esotérico meio de direito, que eu estou puxando para o lado direito, porque o Mário Ferreira dos Santos é estudado aí pelo pessoal mais de direita, né? Essas leis dele, que é uma maravilha o livro dele. Eu trouxe também os princípios herméticos, que é quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, mas é quase igual. E os princípios herméticos são 7. Né? O Mário Ferreira tem 10 e os herméticos têm 7. Em muitos eles são os mesmos, mas cada um tem uma que o outro não tem, você entendeu? E os princípios herméticos aí, do pessoal esotérico, ele já é mais de esquerda. Então o hermetismo ele é estudado qualquer tipo de fraternidade, de maçonaria ou coisas do tipo, algum tipo de organização secreta. Praticamente todas vão ter algum ensinamento hermético ali. Hermes Trismegistus é como se fosse o Jesus Cristo do pessoal esotérico. O que Jesus Cristo é para o católico e para o cristão, o Trismegistus é para o pessoal aí das sociedades secretas, né? Quase todos eles estudam isso aí. Então aqui nessa parte aqui, ó, né, tá os do hermético. São 7 princípios. Eu trouxe só 4. E aqui, ó, tá o do Ferreira dos Santos, que são 10, mas eu trouxe só 3. Então a primeira lei aí do Ferreira dos Santos, do Mário Ferreira dos Santos, diz que existe a lei da unidade, que é o número 1, e existe a lei da oposição, que é justamente essa que a gente vai usar. Nos princípios herméticos, essa lei da oposição corresponde ao 4º princípio, que é esse aqui, ó, que é o princípio da polaridade. Que é o que eles estão dizendo? Eles estão falando sobre a dualidade que existe. Essa dualidade ela está em toda a natureza. Então eu vou dar alguns exemplos, né? Você vê que você tem o dia e tem a noite. Você tem o alto e o baixo, o quente e o frio. Está entendendo? Você tem o sexo masculino e o feminino. Você tem o denso e você tem o sutil, ou o mole e o duro. Em tudo você vê isso, né? Que mais? Você tem o salgado e o doce, ou o doce e o amargo. Meio que tanto faz, né? Você vê essa polaridade, essa dualidade, ou a oposição, como diz o Mário Ferreira, ela faz parte da estrutura da realidade. Isso aqui serve mais para um estudo ontológico. Quem vai estudar ontologia, é importantíssimo estudar isso aqui. Essas leis aí vão te ajudar. Eu considero o livro do Mário Ferreira melhor, tá entendendo? Porque o Mário Ferreira ele ensina os negócios lá de como que você combina as leis ali. E aquilo ali, bicho, serve para você aplicar em qualquer coisa. Né? Eu não tenho o livro dele aqui, eu tenho o hermético, tá ali, mas eu não vou lá pegar. Então eu considero melhor, mas os princípios herméticos aí também são bons. Então, como o Mário Ferreira ensina esse negócio, é só você fazer a mesma coisa com os princípios herméticos, né? Vai funcionar também, se você saber combinar ali.
Você vê que eu me liguei nisso que uma vez eu estudei um livro de um maçom, caiu esse livro na minha mão. Não sei se era o Jacob Boehme, não lembro agora o nome. Mas ele estava estudando cabala, e ele estava descrevendo todo um monte de mecanismos e princípios cabalísticos, e tinha uma espécie de uma numeração que ele fazia que era grande, e ela vinha reduzindo, fazendo assim até chegar no último número embaixo, quase como se fosse um triângulo. Só que não explicava nada, só fazia aqueles números ali, e quem não fosse iniciado, né, não ia saber o que era aquilo. E passou o tempo, eu fiquei com aquela imagem daqueles números na cabeça, né, então começava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Daí embaixo já era só até o 9, embaixo o 8, daí o 6, daí o 5, até que chegava no 1, né, eu não lembro se era o 10 ou o 1. Mas ele fazia assim, né, dava aquele triângulo, aqui a lateral do livro, né. Então começava um número extenso, ele me reduzindo, né, numa vertical, enviesada, assim. E eu pensei, mas o que é isso? Eu nunca entendi aquilo, né? E quando eu li a Sabedoria dos Princípios Eternos, eu acho que é, não lembro o nome, a Sabedoria das Leis Eternas, eu acho que é o nome do livro do Mário Ferreira dos Santos. Eu entendi aquilo ali, porque na combinação é exatamente essa imagem que tem, né? Então, bicho, é livro para você ficar ali de cabeceira, meses ali, estudando e treinando. Dou certeza que a hora que você bater o olho na natureza, ou até num ser humano, uma coisa, você vai ver muita coisa. E nos princípios herméticos é a mesma coisa. Dá para você fazer o mesmo esquema, né? Então, o que acontece aí, ó? Eu não li isso que eu vou dizer aqui em livro nenhum. Eu me recuso a acreditar que ninguém tenha percebido isso e ninguém tenha escrito. Eu acho até que alguém já escreveu. Só que eu não li todos os livros, então eu não sei, né? Então não vou querer dar uma de descobridor da roda aqui e pagar um mico e ver que um tempo depois já não sei quantos já escreveram sobre isso, né? Então eu acho até que teve gente que já escreveu, cara, só que eu não li esses livros, eu não li tanto livro assim também, né? Eu li alguns, que é da natureza humana, né? E eu percebi isso como? Eu percebi quando eu estava estudando filosofia política, e caiu os livros dos contratualistas na minha mão. Então eu li lá o Thomas Hobbes, e o Hobbes dizia que o homem era mau por natureza, e daí ele fazia toda uma justificativa, né, do contrato social. E também justificava também, além disso, ele justificava que o rei... Para mim, esse é o principal objetivo daquele livro, o livro Leviatã, do Thomas Hobbes. A justificativa de que o rei tem maior poder do que o Papa. Então, o poder mesmo tinha que estar com o rei, com a monarquia. E o papado, a Igreja Católica, tinha que ser submissa ao rei. Né? O velho mestre não gosta desse livro, mas ele é um católico conservador, né? Então é compreensível, não é mesmo? Porque na cabeça dele quem tem que comandar é o Papa. Né? Mas o Thomas Hobbes diz que quem tinha que comandar era o rei. Né? E ele dizia que o homem era mau por natureza. Daí passa um pouco de tempo, vem o John Locke, 2 contratos do governo civil, se não me engano. Tem 2 livros, né? Tem que é o segundo contrato e os 2. Tem um que é mais completo, que é o 2 contratos do governo civil, se não me engano. E eu nunca entendi muito bem o que o John Locke quis dizer ali. Não sei se ele ficou meio em cima do muro. Eu li aquele livro inteiro e não peguei, né? E depois eu li o Jean-Jacques Rousseau. E o Rousseau, num livro chamado Contrato Social, ele inverte o que o Hobbes tinha dito. E ele diz que o homem, pelo contrário, o homem é bom por natureza. E é a sociedade que o corrompe, né? E eu fiquei com isso na cabeça, digo, mas que merda, cara, e agora, né? O homem é mau é bom. E depois que eu li esses livros do contratualismo, eu fui estudar o Sócrates, o Platão, né? Por meio do personagem Sócrates, ou do sujeito histórico também, do Sócrates. Fui estudar ali, cara, e em um determinado momento o Sócrates, né, segundo o Platão, disse que você tinha que olhar para você mesmo. Ele citou o que está escrito no Templo de Delfos. Tem esse Templo de Delfos lá, não sei se existe ainda, né? Não sei se tem, mas lá em cima está escrito que você tem que conhecer a você mesmo, né? Então você vai ter uma iluminação na tua vida, você vai conhecer a natureza, os deuses, você vai conhecer um monte de coisa. Mas você tem que conhecer a você mesmo para você conhecer o mundo, conhecer o universo, conhecer os deuses. Se eu não me engano é isso. E aí eu fiquei com aquilo, como conhecer? E aí eu entendi que aquilo era uma espécie de meditação. Você está entendendo? Não contemplação, mas meditação.
E nisso veio o negócio dessas leis da oposição, da dualidade, que inclusive o Platão fala sobre isso, e veio o negócio da maldade no ser humano. E eu pensei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou ver o Robson Rousseau? Não, eu vou olhar para mim mesmo. Né? E eu olhando para mim mesmo, eu percebi que eu não era mal por natureza, e também não era bom por natureza apenas, mas eu era justamente as duas coisas. Em potência, para usar a linguagem aí do Aristóteles. Em potência quer dizer dentro da minha psique, né? Dentro do meu pensamento. Vai depender de mim e vai depender da situação o que eu vou colocar em ato dessas possibilidades aí. Eu posso fazer um ato bom a partir dessa potência dual que eu tenho, ou eu posso fazer um ato mal, né? E eu confesso que eu procuro, na maioria das vezes, fazer os bons, mas às vezes eu pratico atos maus. Eu não sou perfeito, eu vou fazer o quê? Não é mesmo? E eu digo, esses caras aí estão de sacanagem, cara. Não é assim. Depois eu fui discutir isso com o professor, ele quis dar uma amenizada, eu disse, não, mas é que o Robson Rousseau não disse que é necessariamente assim, mas que existe uma tendência. Eu digo, não existe nem a tendência, não tem como você saber. Vai depender das pessoas. O ser humano não é mal por natureza, nem bom por natureza. Dependendo da situação, ele é mal, dependendo é bom, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Né? A gente recebe uma educação para ser bom, né? E eu acredito que tem que ser assim. Mas às vezes não dá. Às vezes você comete erros, às vezes você é mal, às vezes você se irrita. Tá entendendo? Às vezes você faz um pecado numa linguagem, para usar uma linguagem sagrada, ou na linguagem temporal do Estado, você comete um crime. Né? Crime e pecado é quase a mesma coisa. Né? É que na sociedade existem crimes punidos por leis e existem crimes, entre aspas, que são morais, né? Que não chega a ser um crime de te dar cadeia, mas que a sociedade repudia, que é devido à cultura. Né? Enfim. Então eu digo aí, ó, cara, isso aí faz parte da natureza humana. A primeira coisa que você vê quando se olha um sujeito humano, e aí usando como método, para quem gosta de sociologia, o individualismo metodológico, né? Você olha para o indivíduo humano e não para a sociedade, como queria o Durkheim, mas você olha para o indivíduo, como queria o Max Weber, e você vê que o indivíduo é um. Pegando aí a lei da unidade. No caso, a unidade específica. Né? Não a unidade universal de Deus, é diferente. Então a unidade específica, individual. O individualizado, como diz o Mário Ferreira dos Santos. Você vê que ele é um, mas você vê que dentro dessa unidade existe uma dualidade, que é a lei da oposição do Ferreira, que é essa dualidade de escolha. Tem um livro muito legal sobre literatura, que é o incrível caso do Dr. Jekyll e Hyde, Jack and Hyde, o Jack and Hyde, que é no Brasil é o Médico e o Monstro. Se você leu esse livro, você sabe do que eu estou falando. Tem o filme também. Eu considero o último filme, a versão do último filme, o melhor. E é um dos únicos casos que eu considero o filme melhor que o livro, porque eu li o livro e vi o filme, né? Mas eu considero o filme mais legal. Apesar de que tem umas cenas nesse último aí, eles abusaram um pouco dos estrupos lá, né? O cara abusa 2 vezes da mesma menina e tal. Mas enfim, mas o filme é bom. E se você perceber no começo do filme, ele é um médico, né? Agora eu não lembro se é o Jekyll. Eu acho que o Jekyll é o bonzinho, o Hyde que é o ruim, né? Não lembro direito. Mas no começo do filme o médico ele mostra um cérebro humano e você vê exatamente as duas partes, uma igualzinha à outra. O que serve como um símbolo para ilustrar o que eu estou dizendo aqui, dessa dualidade, né? Você tem um lado esquerdo e tem um lado direito do cérebro. É claro que essas questões espirituais, aí, sobretudo para quem estuda ontologia ou teologia, eles vão elevar você ou vão querer justificar o negócio num nível superior, né, que transcende a materialidade do cérebro. Eles vão tentar te levar para uma espécie de alma imortal, entendeu? Que é imaterial, né? Negócio bem difícil de entender. Mas enfim, mas você vê que essa dualidade está ali também. Você tem um lado e o outro cérebrozinho, bem no começo do filme aparece esse negócio aí. E inclusive o objetivo do Hyde e do Jack, melhor dizendo, é separar, né, essa dualidade humana, fazer com que o mal saia do homem e o homem fique só bom. Né? Eu acho isso impossível. Para mim, enquanto o ser humano for tal como ele é, sempre vai ser assim. O ser humano sempre vai ser essas duas possibilidades ao mesmo tempo, sempre, sempre. Se um dia sair o mal do ser humano, o humano ficar puramente bom, então ele transcendeu. Ele já não é mais um ser humano. Ele se transformou num anjo,
ou alguma coisa assim, um ser que só faz o que é certo, né? Só faz o bem, ele só vai por um lado. Mas a natureza humana, então não é assim. A natureza humana é esses dois lados aqui que você está vendo em mim, por exemplo. Eu tenho o esquerdo e o direito. Não é isso? Então você é capaz de fazer o mal ou capaz de fazer o bem. O que importa isso para a questão política? Importa para justificar que exatamente por causa disso, você não tem garantia de que um governo que é exercido primeiramente por pessoas, tá entendendo? Vai ser bom. Você não tem garantia disso. Não importa se é uma democracia, se é uma aristocracia, ou até a forma degenerada, que seria uma oligarquia, que é mais ou menos o que você vê hoje, né? Uma oligarquia mundial que tem hoje, que é uma forma degenerada da aristocracia, segundo Aristóteles, segundo Platão também. O Platão é mais difícil de entender lá, que eu acho que não é nem 3, são 4 formas. Mas se você fizesse uma síntese dos dois, é monarquia, aristocracia e democracia, né? E as formas degeneradas ali, que é a tirania, o que é o outro lá? A oligarquia e a anarquia, né? Uma coisa assim. Em Platão, democracia é mal, na verdade. Né? Mas enfim. Então, cara, não importa qual dessas formas de governo, sempre vai ter o perigo. Deixa eu me afastar um pouquinho aqui. Sempre vai ter o perigo, cara, a possibilidade de o cara decidir pelos vícios e não pelas virtudes. Pelo interesse próprio, pela ambição, né, pelo egoísmo, ou às vezes até para se defender, enfim. Ele vai assinar aí um contrato com o capeta, né? Quando ele decidir corromper o sistema, né? Ele vai lá e faz um contratinho lá para desviar verba, não sei para quem, fazer uns cachorros ali, você entendeu? E já era. Além de fechar contratos com outros países que beneficiam a grupos. Os países vêm e corrompem, bicho. E a sociedade brasileira se lasca sempre. Então, como a gente não tem garantia, independente de quem que vai estar no governo, a gente não sabe, você tem que ter essa resistência pacífica, essa técnica, para quando o governo fazer coisa errada, você ir lá e resistir, botar pressão, você está entendendo? Não deixar assim tão fácil como é hoje em dia. Hoje em dia a sociedade ela fica à mercê, né, de quem está no comando. Então, se for bom, beleza, né? Tamo bem. Se for mal, lascou, tamo mal. Então não é assim. Você coloca um cara para comandar lá esperando que ele faça um bom governo. Se ele fizer um bom governo, beleza, ele tá fazendo mais que a obrigação dele e é isso que ele tem que fazer. E quando ele fizer mal, porque há essa possibilidade na natureza humana, aí você entra com a resistência. Existem uma série de técnicas. Tá aqui, ó. Tá entendendo? Nesse livro aí existem vários outros aí que você pode estudar. Eu tô usando esse, mas existem outros. Deve ter uma bibliografia enorme aí, né? Eu tenho outros aqui também. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Esse aqui é do Leibniz. Não tá com o livro aqui, mas é o Henri Turreau. Foi um cara que eu li também. O Henri Turreau também. O Henri Turreau dizia o seguinte: você não tem a possibilidade de resistir ou de desobedecer. Você tem o dever de desobedecer. Você tem o dever de desobedecer a lei quando a lei é injusta. Até porque lei é uma coisa e justiça é outra. As pessoas às vezes confundem isso. Elas acham que lei já está certo por si mesmo. Não. A lei tem o objetivo de atingir a justiça, né? Mas nem sempre ela atinge. Às vezes tem leis injustas. Então, quando acontece uma lei injusta, você tem que desobedecer, cara. Você tem o dever de fazer isso. A massa do povo tem o dever de fazer isso. Isso é uma das coisas com a qual eu não concordo muito com Sócrates. Tá entendendo? Porque esse vídeo vai se alongar, mas agora eu comecei a falar que se dane, né, cara? Vamos até onde der. O Sócrates, ele diz que, no final, para quem conhece um pouco de filosofia, ele toma cicuta lá e diz que ele vai fazer isso porque, mesmo que seja injusto o que o Estado fez, tal, ele não vai desobedecer as leis do Estado. Ora, eu vejo meio implícito nisso daí, uma espécie de alienamento humano para fazer com que o sujeito seja totalmente submisso ao Estado. Para mim, eu não faço isso, bicho. Né? Porque, para alguns daqueles filósofos antigos, o Estado era a coisa mais importante na tua vida. Né? O Estado era mais importante que você e mais importante que a tua família, por exemplo. De modo que se fosse necessário se sacrificar a tua vida em nome do Estado, você tinha que fazer. Então o Sócrates vem com essa coisa meio heróica, né? Eu vou morrer pela lei do Estado, mesmo que seja injusto. Para mim não cola. Né? Se o Estado fez alguma coisa ali que eu estou considerando mal,
Até no direito é previsto isso, tem uma linha do direito aí que se existem coisas, leis do Estado que te prejudicam, e você consegue comprovar isso, você pode desobedecer aquilo ali, né? Então o negócio ali me parece que é mais uma espécie de doutrinação das pessoas para que elas sejam totalmente obedientes ao Estado do que qualquer outra coisa. Quem muda isso é o Jesus Cristo, por exemplo. O cristianismo vem e muda. E ele diz, a coisa mais importante na tua vida não é o Estado, é Deus. Então ele muda, né? Depois vem a tua família, vem você, né? Mas lá no Platão não, né? Lá no Platão o Sócrates, né, morre pela lei do Estado, mesmo que injusto. O pessoal lá oferece até oportunidade de fuga para ele, se você ler os diálogos ali. Mas ele se recusa, né? Mas tudo bem. Eu não concordo. Eu desobedeceria. Os caras estão querendo me matar por causa de um negócio injusto. Né? Depende da idade também. O Platão disse, o Sócrates, né, disse, eu já tô velho e tal, para mim ficar exilado aí. Eu não sei, né? Mas eu achei meio forçado esse negócio ali, entendeu? Mas enfim, o Platão é um dos meus livros favoritos. É o meu livro de cabeceira. O Platão de um lado, o Aristóteles na direita, o Platão na esquerda e Jesus Cristo no centro e acima. Eu tenho um evangelho aqui, né, de Cristo. Eu acho uma maravilha. Leio muito Alcorão também. Nós vamos fazer vídeo sobre o Alcorão que vai ajudar a gente a entender esse sistema financeiro, né? Enfim, tem muita coisa. Então, o que acontece? Essas duas leis aqui, bicho. A lei da oposição no Mário Ferreira e a lei da polaridade no pessoal hermético. É a mesma lei, só que um é princípio e o outro é lei. Não sei se muda alguma coisa. Teria que estudar bem isso aí, porque tem instâncias mais elevadas ali, né? Mas enfim, mas a princípio é a mesma coisa isso aqui. A lei da polaridade dos herméticos é a mesma lei da relação, né, no nível substancial, ontológico do ser, é a mesma lei. Né? Quer dizer, não tem um lado de uma coisa e tem o contrário na outra. Na biologia, se você estudar, você vai ver o conceito de positivo e negativo que estão dentro do átomo, né? Você tem os prótons, que são positivos, e os elétrons, que são negativos. Dependendo da configuração, você forma vários tipos de átomos. Dependendo os diversos tipos de átomos, como eles se agregam, você forma as moléculas. Várias moléculas formam uma célula, várias células formam um tecido, e você vem vindo, né, até chegar no organismo completo humano e ainda vai para frente, ainda, constituindo aí os ambientes e a biosfera e etc. Você pode fazer o processo inverso também, até chegar nas partículas subatômicas e para dentro lá que a física estuda, e aí eu acho que já chega na quântica, né? Então é isso. Então por causa disso aí, cara, por causa da natureza humana, é impossível você acreditar em uma forma de governo. Se você tá nessa ainda, bicho, você tá mais alienado que não sei o que, você tá entendendo? Você acreditar em esquerda e direita também, uma hora eu vou fazer um vídeo sobre isso, é outro erro que você tem. É o erro lá do cara do Matrix, né? Quando ele escolhe tomar a pílula azul ou a vermelha. Você não pode escolher, você tem que ir acima disso. Você tem que transcender a dualidade demoníaca. Você tá entendendo? Você tá lutando por esquerda, lutando por direita, bicho? Você ainda não entendeu o sistema. Você não entendeu que são dois lados de uma mesma moeda. Para usar aí um estereótipo, né? Você não entendeu ainda. Cara, e aí que entra a lei de ferro das oligarquias, tá entendendo? O Robert Mitchell desenvolveu essa lei de ferro, ou para alguns é a lei de bronze, que diz o quê? Diz basicamente que uma resistência, uma revolução, ela derruba uma liderança, uma tirania, apenas para impor a sua. É isso que está dizendo. Então, um grupo, quando ele entra num comando de um governo, logo ele vai se transformar numa espécie de tirano também. Vai querer aumentar o poder, vai querer se perpetuar no poder e vai começar a defender os interesses próprios. Eu concordo com isso aí. Eu estou a favor dessa lei de ferro aí do Robert Mitchell, mas eu não concordo com uma questão que ele aborda. Que esse pessoal da teoria das elites, ele diz que a sociedade humana é incapaz de se organizar. E ela sempre vai ser comandada e sempre vai ser manipulada pela essa minoria organizada. Eu vou dar uma pausa aqui, bicho, que eu tô com sede, vou ter que pegar um negócio e o vídeo vai ficar muito grande. Então eu vou fazer um segundo vídeo que é a continuação disso daí.